Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre conflitos na educação dos filhos. Quando se trata da educação dos filhos, normalmente os casais começam a ter alguns problemas. Então isso acaba ocasionando no quesito da educação, da autoridade, dos limites, da responsabilidade. Por quê? Porque normalmente começa aquele empurra, pede para sua mãe, veja com o seu pai, e os casais eles não conseguem estar sentando e conversando e decidindo junto. Então esses conflitos eles se dão por conta disso, dessa divisão de quem manda mais, de quem manda menos, e na realidade não se trata disso, se trata de decidir as coisas juntos. Então a palavrinha mágica que eu costumo ensinar aqui no consultório é a palavra nós. Nós decidimos, nós pensamos, nós resolvemos. Então essa palavra, ela faz todo um efeito na educação e nesse desenvolvimento da criança a partir do momento em que o casal consegue mantê-la com equilíbrio, com coerência. Por quê? Porque a autoridade na educação da criança não é só de um, e sim de dois. São dois que estão lidando com essa criança. São dois que são responsáveis pela educação, pelos cuidados, pelos prazeres, pelas tristezas, pelas alegrias da criança. Então é muito importante que os pais fiquem atentos a isso. Principalmente, o maior erro e o que causa mais conflito na relação é um tirar a autoridade do outro na frente da criança. Então eu sempre sugiro e oriento aqui no consultório para que os pais não façam isso, literalmente não façam isso. Quando aconteceu de tomar uma decisão ou uma bronca que um está dando, está nesse papel, é importante que o outro se mantenha junto com aquele que resolveu a situação em si. E o que muitas vezes acontece, um acaba entrando, liberando aquilo que o outro havia dito. Caso aconteça, de um estar dando a ordem e teve um certo exagero nessa ordem, eu gosto muito de orientar para que vocês conversem depois entre vocês como casal. Então, a partir do momento que tomou uma decisão, vamos manter essa decisão os dois, que isso é importante para a criança. Assim como também estar sempre em equilíbrio, nas broncas, no castigo, às vezes acontece aqui no consultório de chegar, eu deixei de castigo, mas o pai ou a mãe dele tirou. Por exemplo, o castigo tem que ser mantido pelos dois e ser feito de uma forma em que nós estamos te dando este castigo porque você fez isso e é por tanto tempo, e nós vamos seguir essa ordem agora, Então isso é importante que se faça os dois. Não se trata de papai ou mamãe ser bonzinho ou outro malzinho. Se trata dos dois terem momentos em que são legais, em que são bacanas, que são compreensivos, e momentos em que às vezes são muito chatos, às vezes dão bronca, às vezes ficam chateados, ficam tristes e são mais duros. Esse papel tem que ser dos dois e não somente de um. Se faz necessário entender que o casal erra e acertam juntos. Eu acho que esse é o ponto principal, porque na verdade os pais muitas vezes erram tentando acertar. Isso é normal, isso faz parte do desenvolvimento, faz parte do processo em se tornar papai e mamãe. O erro é importante para que se aprenda, e é através dele que vocês vão conseguindo ter mais bom senso, mais coesão entre os dois para melhor educação da criança. Também eu costumo dizer aqui que se faz muito necessário que exista semelhança entre vocês, semelhança em estar dando as ordens na educação, na vida cotidiana, assim porque não existe
o chato e não existe o legal, né? Os dois são importantes e os dois têm que estar em harmonia consigo, como pessoa e como casal, para que se mantenha isso numa boa educação. Então, pessoal, conflitos sempre vão existir, porém é importante que vocês conversem entre si. O diálogo é a melhor opção. O casal deve conversar, deve ver o que estão acertando e errando e juntos construírem um caminho bacana, junto com seus filhos e principalmente se tornando e aprendendo a ser papais cada dia melhores. Dúvidas, pergunta, acesse o nosso canal, mande e-mail, estarei aqui para responder a todos e nos vemos na próxima. Tchau! O erro é nesse... Não vai dar com você balançando isso daí, Anderson. Você tá em qual? Você já passou da metade? Eu falo que o Anderson é sempre um problema. Um dia vocês conhecerão quem é o Anderson.